Olá, pessoal. Então, agora a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo sobre aditivos alimentares, focando dessa vez um pouquinho nos edulcorantes, correto? Para a gente começar, então, a falar dos edulcorantes, eu acho válido a gente fazer um recapitulativo, ainda que breve, né, sobre percepção de gosto, em particular o gosto doce, tá bom? Nesse esquema aqui, o que nós podemos ver? Vamos observar que ele tem três partes, tá? Essa parte A aqui, a parte B e na parte C. Na parte A, nós temos uma visão mais ampla das papilas gustativas, né? Que são as estruturas sensíveis ao sabor, tá bom? As maiores papilas gustativas são as chamadas as papilas valadas, no sentido de que elas possuem valas, reentrâncias mesmo, né? Conforme a gente pode ver aqui na seção transversal aumentada, na figura B, certo? Um corte mostrando as valas das papilas, né? Dentro dessas papilas, correto? Nas paredes, né, dessas valas, nós temos os botões gustatórios, né? Esses botões gustatórios, eles compreendem axônios gustatórios, né? Eles são a terminação de axônios gustatórios, que são as partes dos neurônios responsáveis por levar o estímulo obtido por esse botão ao cérebro, né? Agora, isso ainda é uma descrição muito simplificada do que acontece para levar a gente à percepção de gosto, né? Apesar de que nós teríamos mecanismos diferentes para cada um dos gostos, nós selecionamos aqui o que acontece dentro do meio intracelular que leva, qual a cascata de eventos bioquímicos que leva à percepção do gosto doce. Lembrando que, a depender do botão gustatório, do receptor, né, que é estimulado, tá? O mecanismo é semelhante para os gostos amargo e umami. Para os gostos salgado e ácido, o mecanismo é diferente, certo? Existe um outro mecanismo bioquímico que foge do escopo do nosso assunto tratar deles aqui hoje, né? Observem bem que a região da língua onde se concentram os botões gustatórios, que possuem receptores capazes de gerar o estímulo que nós reconhecemos como gosto doce, estão majoritariamente localizados aqui na ponta da língua, né? E aqui nós temos nessa pequena ilustração esquemática as localizações onde se concentram os receptores para os demais gostos. O que acontece, bioquimicamente falando, para que haja a chamada transdução do sinal, né? Como que uma substância dentro da boca, em contato com um receptor de gosto doce, acaba gerando a sensação de gosto doce. Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que existe um botão gustatório e uma substância com gosto doce, né, ela vai se acoplar a essa molécula. Lembrando que os receptores, de maneira geral, a gente os esquematiza como se fossem pequenos objetos de Lego, mas isso aqui é a representação esquemática de uma proteína. Sempre é uma proteína, né? E as proteínas têm a capacidade de se acoplar a outras moléculas, correto? Isso é muito comum na fisiologia humana, né? Na fisiologia, aliás, de maneira geral, né? Vale para esmagadora maioria de eventos bioquímicos que acontecem porque proteínas interagem com outras moléculas, tá bom? Como que se dá, então? Observa a cascata de eventos bioquímicos aqui, que vai acabar gerando um sinal lá no neurônio que vai levar o estímulo até o cérebro, né? As moléculas que estimulam o gosto, elas ligam-se diretamente a esses receptores na membrana, né? A gente chama esses receptores
de receptores de gosto doce. Eles estão acoplados aqui na parte intracelular a proteínas que nós chamamos de proteína G, certo? Essas proteínas G, uma vez que o receptor complexado com o ligante, que é a molécula que promove, né, o gosto doce, ela ativa a fosfolipase C, correto? Essa fosfolipase C, ela promove o aumento da síntese de uma substância que chama IP3, a partir de uma outra que tem a sigla PIP2, correto? Essa, por sua vez, estimula, né, os vacúolos celulares que têm um estoque de cálcio, né? Esse cálcio, então, é liberado e promove a abertura do canal iônico, um canal iônico específico para gustação. Esse canal iônico, então, ele permite a entrada de íon sódio, correto? Leva a despolarização da membrana e libera, né, o transmissor, que quem é? O ATP. Esse ATP, então, passa por um canal que é permeável a ele e estimula dessa maneira o neurônio, que vai levar o sinal ao cérebro, que vai enviar o sinal de volta, como sendo uma percepção de gosto doce. Dito dessa maneira, descrito de uma maneira tão rápida assim, eu sei que pode parecer muito difícil, mas não é. Basta que a gente analise com calma, né, e leia o texto acompanhando a figura, né. No livro de onde eu tirei essa figura, tem um texto bacana a respeito, posso disponibilizar depois. E, além do mais, a gente colocou essa explicação aqui, mas a título de curiosidade, é só para a gente perceber que não existe magia e nem que os eventos são tão grosseiros assim, não se resumem simplesmente a encostar na língua e sentir um gosto, né? Existe toda uma cascata de fenômenos bioquímicos que ocorrem, que fabricam sinais e levam até o cérebro para que a gente tenha essa percepção, tá bom? O gosto doce, né? Ele está associado a sacarose, glicose, frutose na natureza, que são substâncias que fornecem energia para os seres vivos. Então, a evolução selecionou os seres vivos que apreciam o gosto doce, né? Nós, da espécie humana em particular, apreciamos muito esse gosto. O gosto amargo, na maioria das vezes, ele está associado a substâncias tóxicas, venenosas, né? E é por isso que é mais difícil as pessoas apreciarem o gosto amargo, exceto em algumas situações específicas, como o amargor leve da cerveja, do café, né? Mas os seres vivos, de maneira geral, apreciam muito o gosto doce. O excesso de doce, né, pode causar problemas nas pessoas, o excesso do consumo, problemas de saúde, porque pode desencadear hiperglicemia, que, dependendo do grau de predisposição ou de fragilidade do organismo, pode produzir diabetes, né? Além de que o excesso de energia aportado por essas substâncias, esses açúcares, glicose, frutose, sacarose, por vias também bioquímicas, né? Todo mundo lembra do ciclo de Krebs, da glicólise do ciclo de Krebs, vai acabar gerando gordura, quando ele não precisa ser oxidado até o final. Então, o excesso de gordura gerado ou o excesso de glicose circulante representam doenças, diabetes, né? Por essa razão, certo? Como que a gente equilibra essas duas coisas? O gosto doce em alimentos é o gosto mais apreciado. As crianças, a gente vê que tem uma queda muito grande por gosto doce, né? Por outro lado, o consumo em excesso de alimentos que contêm os nutrientes que são naturais e doces, esses açúcares, como a gente citou aqui, frutose, glicose, sacarose,
pode desencadear problemas de saúde. Para aquelas pessoas que já desenvolveram diabetes, né, o consumo do ponto de vista médico, é proibido, porque pode levar, inclusive, a consequências horríveis, como cegueira, necrose de tecidos que requerem a amputação de membros, ou até a morte das pessoas. O que a indústria propôs, então, para essas pessoas que não podem comer, não podem ingerir substâncias contendo açúcares, né? Açúcares simples, glicose, frutose, sacarose? Desenvolveu alimentos diet light. A maioria deles, se a gente pegar 4, 5 décadas atrás, eles simplesmente excluíam o açúcar do alimento, né? Isso fazia com que a gente tivesse um alimento, do ponto de vista sensorial, desfigurado. Você imagina você comer, então, um bolo sem açúcar, né? Um recheio de chocolate totalmente sem açúcar. Então, começaram-se a pensar nos edulcorantes, que seriam as substâncias que são capazes de produzir na nossa língua a percepção de gosto doce, sem, no entanto, aportar calorias, né? Não, sem que eles sejam análogos aos açúcares simples, a glicose, a frutose, a sacarose, no nosso metabolismo. Até 1988, não tem muito tempo assim, né? Esses alimentos eram até considerados medicamentos, a gente encontrava só em farmácia, né? Depois de 88, o Ministério da Saúde assumiu o controle disso e passou-se a considerar, de fato, esses alimentos como alimentos, e a venda se tornou mais, vamos dizer assim, democrática. Você não precisava ter a sensação de estar doente comprando um remédio na farmácia para comprar um simples shake para colocar no seu copo, né? Porque ele era light ou diet. Então, começou-se a se desenvolver os primeiros edulcorantes. O que são os edulcorantes, né? São aditivos que vão ser utilizados juntamente ou em substituição aos açúcares clássicos, sacarose, glicose, frutose, né? Para realçar ou intensificar o gosto doce, né? Na elaboração de produtos destinados a pessoas que precisam controlar a ingestão de açúcar ou que desejam fazer isso. Algumas pessoas precisam, elas têm risco de diabetes ou já estão francamente com a doença. Outras desejam, como medida profilática, para não desenvolver acúmulo de gordura, não só por razões estéticas, mas porque isso faz mal para o sistema cardiovascular, né? Então, os edulcorantes surgem, né? A razão tecnológica, a razão social de ser deles surge para isso aí, ok? Então, nós podemos resumir aqui duas características importantes que são associadas aos edulcorantes, uma delas positiva e outra nem tanto, né? A primeira delas é que eles são capazes de conferir ou reforçar o gosto doce em uma formulação alimentícia, mas sem aporte calórico. O aporte calórico é praticamente zero, ou quando há, ele é muito pequeno. Não vai haver um problema metabólico por isso, né? Agora, o dulçor, nós já comentamos essa palavra, né? Que é o poder de adoçar que um dado edulcorante tem. O dulçor não é idêntico, na maioria dos casos, ao dulçor obtido com a sacarose. E alguns desses edulcorantes, conforme nós vamos descrever em seguida, eles podem deixar um gosto residual desagradável na boca, né? Alguns deixam um certo amargor, outros deixam o que a gente habituou-se a chamar e a reconhecer por sabor metálico, entre aspas. O fato é que esse dulçor não é, vamos dizer assim, perfeito como aquele conferido pelos açúcares, tá bom? No Brasil, né? No Brasil,
o uso de edulcorantes em alimentos, ele é disciplinado por uma RDC da Anvisa, que é a 18 barra, eu digitei aqui errado, só agora eu me dou conta, tá? Eu peço perdão, corrijam, por favor, nas anotações. É a RDC 18 barra 2008, tá bom? Ela já tem quase 13 anos, né? O título dela é o Regulamento Técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites máximos. O que é importante a gente guardar de mensagem global dessa RDC? A leitura dela vocês podem simplesmente pegar na internet e fazer depois. Duas informações que eu estimo de grande importância nós guardarmos por hora é que lá dentro nós vamos achar as concentrações máximas admitidas para cada edulcorante autorizado, certo? E mais, diferentemente de todos os outros aditivos, dos conservantes, dos antioxidantes, dos corantes, etc., ela estabelece que, para os edulcorantes, as concentrações devem ser informadas no rótulo. Se o produto for sólido, a gente informa em miligramas por 100 gramas. Se ele for fluido, a gente informa em miligramas por 100 ml. Correto? Por que a necessidade de informar? Porque algumas agências regulatórias, né, que estudam de maneira mais profunda quais são as concentrações seguras desses compostos, estabeleceram concentrações diárias admissíveis, que a gente pode ingerir sem risco de colocar nossa saúde em xeque, né? Nós veremos alguns exemplos adiante, não se preocupe, mas como esses aditivos, eles têm, então, bem estabelecidos, contrariamente aos demais, concentrações que são seguras, né? Concentrações diárias de ingestão que são seguras, então há necessidade de se informar para as pessoas quanto elas estão ingerindo. Então, para os edulcorantes, nós temos que indicar no rótulo, tá bom? Aqui nós vamos ver que lá dentro da RDC 18/2008, há uma classificação dos corantes naturais, dos quais nós destacamos os polióis e o esteviol, beleza? E os artificiais, né? Que aí nós temos 3 classes de substâncias classificadas lá dentro da rubrica edulcorantes artificiais. São as sulfonamidas, derivados de peptídeos e clorossacarídeos. E o que nós vamos fazer da agora em diante? Nós vamos definir, exemplificar e mostrar as características de cada um desses grupos, e em seguida eu vou apresentar para vocês alguns outros edulcorantes que no Brasil ainda tem a utilização bastante restrita ainda, né? Mas que são aprovados em outros países, e que vocês podem vir a esbarrar com esses nomes aí na vida profissional de vocês. Então, eu acho válido que a gente mencione as novas possibilidades de edulcorantes que estão em estudo, que estão com aplicação emergente mundo afora. Beleza? Então, vamos partir aí para isso? Vamos começar com os polióis, né? Poliol se refere a uma abreviação de polihidroxila, ol, lembrando que ol é a terminação dos álcoois, né? Então, poliálcool, poliol, tá bom? E todos eles são derivados de monossacarídeos ou de disacarídeos, tá? Acontece que os polissacarídeos ou disacarídeos, em si, eles já são polióis, né? Porque eles têm 4, 5 hidroxilas por moléculas, mas eles têm também uma carbonila, um C-O. E a obtenção dos polióis a partir desses açúcares se dá pela redução da carbonila, redução no sentido químico do termo, contrário de oxidação, né? A reduzir o C-O, a gente obtém um OH, né? E aliás, características físicas muito importantes dos polióis é a alta higroscopicidade. O que é isso? É a capacidade de interagir de maneira atrativa com moléculas de água, então de absorver água, de reter água, né? E uma outra que acaba sendo consequência disso é que eles possuem capacidade espessante.
A respeito da capacidade espessante, eu vou deixar aqui uma luzinha acesa, daqui a pouco a gente vai voltar e comentar a respeito, tá bom? Deixa eu começar a mostrar exemplos para vocês aqui de polióis. Olha o primeiro aqui, eritritol, né, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né, cada um deles com uma hidroxila. É um edulcorante que tem sido vendido agora de maneira mais recente, como sendo uma alternativa natural a outros edulcorantes, etc. Tá? E tem tido algum sucesso no mercado. Agora, outros polióis que são mais conhecidos são o xilitol, né? O xilitol, além dele ter um dulçor semelhante em intensidade ao da sacarose, ele tem a propriedade de causar a sensação de resfriamento, né? Nós sabemos que esse resfriamento se refere a uma consequência do calor de dissolução, entalpia de dissolução, né, positiva, né? Se ela é endotérmica, ela necessita de retirar calor do meio no entorno, e ao retirar calor, o meio em volta esfria, né? Então, nós temos aí muito utilizados em balas e chicletes, que a gente quer reforçar aquela sensação de frescor que já é trazida pela menta, pelo mentol, né? Então, o xilitol é usado nesses casos. Dois outros exemplos aqui, ó, derivados da glicose, com 6 carbonos, a gente tem o manitol e o sorbitol. Repare, gente, que os edulcorantes, né, eles estão classificados na casa dos 900, na classificação internacional dos aditivos, 968, 67, 66, 65. E o manitol e o sorbitol estão classificados na casa do 400. Eu fiz questão de destacar isso aqui. Por que isso aqui acontece? Porque, lembre que a gente comentou aqui, todos eles são moléculas altamente higroscópicas, retêm água facilmente, e possuem, por isso, capacidade espessante, né, de aumentar a viscosidade no meio. Os primeiros usos tecnológicos para o manitol e para o sorbitol foram como agentes espessantes. Depois disso, descobriu-se que eles propiciam um certo dulçor nos alimentos. Então, como o uso inicial deles, historicamente falando, foi como espessante, eles foram classificados lá na casa dos 400, que é onde estão os agentes estruturantes, os espessantes, gelificantes e emulsificantes, né? Hoje em dia, eles são, depois de ter se verificado que eles podem também adoçar as formulações, eles passaram a ser colocados lá na casa dos 900, eles passaram a ser usados como edulcorantes, né? Eu já havia comentado com vocês que a classificação do INS, ela busca colocar os aditivos que têm uma determinada função, né, dentro de uma mesma centena. Mas isso acaba havendo exceções, porque, com o passar do tempo, descobre-se outros usos para o mesmo aditivo. Eu me lembro de já ter comentado isso com vocês, né? Isso acontece muito com ácidos lá na casa dos 300, que primeiramente foram usados como antioxidantes, depois descobriu-se que eles também podem ser antibacterianos, conservantes, reguladores de pH e outras funções, tá bom? Não se trata de um erro isso aqui, se trata de um ajuste histórico, né, da função dessas duas moléculas, e é importante que a gente saiba disso, para que a gente não se espante ao ver o código. Ora, eu aprendi que edulcorante está no 900, por que esses dois aqui estão no 400? Porque eles, primeiramente, foram utilizados como espessantes. Depois que descobriu que eles também têm poder edulcorante, tá bom? Eu não posso deixar de comentar uma coisa importante aqui, por terem a capacidade de reter água muito grande, né? Eles são depressores, então, da atividade de água. O consumo excessivo dessas substâncias pode provocar diarreias, tá? Então, por quê? Porque elas permanecem no intestino, não são metabolizadas e retêm consigo muitas moléculas de água. Essas hidroxilas todas que essas moléculas têm podem formar ligações de hidrogênio com moléculas de água. Uma molécula de um poliol, uma única, pode reter 5, 6, 7, né, moléculas de água consigo.
Então, essa retenção de água dentro do intestino pode ter como um desfecho alguma diarreia indesejável, né? Então, o consumo de polióis tem que respeitar a ingestão diária aceitável, né, que nós veremos adiante, para que se evite esse tipo de efeito desagradável, tá bom? Nessa tabela aqui, de maneira bastante resumida, nós vemos que todos eles, tá, são industrialmente obtidos por reação de hidrogenação dos açúcares correspondentes, exceto o eritritol, que é obtido por um processo bioquímico, fermentação por um fungo, tá? O fungo Moniliella pollinis, né? E o intuito dessa tabela é apenas informar isso para vocês, como é que nós podemos obter esses aditivos, tá joia? São obtidos diretamente de açúcares, né, naturais, eles ainda são considerados naturais por essa razão, tá? É apenas uma pequena modificação molecular em moléculas de origem natural. Acho que mais bacana é a gente comentar essa tabela aqui, ó. Para aqueles 6 exemplos de poliol, existem outros, tá? Que fique bem claro isso. Esses 6 aqui são apenas 6 de uso bastante disseminado, que nós escolhemos para trazer de exemplo. Nós temos aqui o valor calórico por grama. Lembra que eu falei que o aporte calórico dos edulcorantes é próximo de zero, mas não é exatamente zero, né? Por outro lado, se você pensar na sacarose, eu não tenho certeza absoluta, certo? Não tenho mesmo, mas eu acho que o aporte calórico é em torno de 200 calorias por grama, tá? Depois nós vamos conferir isso em um livro de bioquímica, mas é na ordem de centenas. Então, se vocês observam aqui que a diminuição é drástica, né? Se a gente comparar o poliol com os açúcares que lhe deram origens. Uma propriedade tecnológica que alguns têm, né, é aquela sensação de frescor também, que é muito pronunciada por xilitol e por eritritol, tá bom? Que o manitol e o sorbitol também apresentam alguma, já o maltitol e o lactitol, que são derivados de disacarídeos, quase não tem, né? A respeito da intensidade, sempre que a gente falar da intensidade ou do doçor aqui, nós estaremos fazendo uma comparação com a sacarose, correto? Nós estamos considerando a mesma massa, 1 grama de sacarose, tá? E 1 grama do edulcorante. Qual que é o doçor relativo? Quando eu falo, por exemplo, que o doçor do eritritol é 0,7, quer dizer que se eu pegar quantidades iguais de sacarose e de eritritol, o eritritol vai fornecer apenas 70% daquele doçor, né? Então, reparem bem que os polióis, eles têm doçor, mas com a exceção do xilitol, que é mais ou menos equivalente ao da sacarose, os demais são todos inferiores. Nós precisaríamos usar uma quantidade maior de poliol comparado à sacarose para obter o mesmo doçor, beleza? IDA é ingestão diária admissível, tá? Esses dados aqui, eles são disponibilizados pelo FDA, a agência americana que é equivalente à Anvisa aqui no Brasil, tá bom? É uma agência de saúde que controla medicamentos e alimentos de alta confiabilidade, né? E não raro, outras agências em outros países utilizam das decisões da FDA como base para tomar as suas próprias decisões e emitir as suas próprias resoluções e instruções normativas. Então, a quantidade ingerida admissível por dia dos polióis varia de 20 a 40 gramas, a depender do poliol. Essas quantidades aqui são muito elevadas, se você pensar bem, enquanto a gente precisa para adoçar uma porção de um alimento, tá? Para você chegar a ingerir 40 gramas de eritritol, por exemplo, né? Você vai ter que ter comido, sei lá, muitos quilos de bolo adoçado com eritritol
para chegar nesse consumo aqui, tá bom? Então, o que isso mostra aqui para a gente? Qual que é a mensagem que essa coluna deixa? É que eles são seguros. As quantidades que a gente, comendo de maneira normal, né, os alimentos que são formulados com essas substâncias, nós raramente vamos atingir essa quantidade aqui ingerida em um dia, tá? Agora, é importante também a gente prestar atenção que isso aqui é gramas por dia, a quantidade total, tá bom? Porque depois eu vou mostrar outra tabela para vocês dos edulcorantes artificiais, em que a quantidade diária, a ingestão diária admissível, ela está dada por miligrama de massa corporal por dia. Então, nós temos que considerar a massa da pessoa, tá? A maneira de interpretar é outra, mas eu torno a chamar a atenção de vocês quando a gente chegar lá. Bom? Então, nós temos aqui uma tabela com comparativo, né, de propriedades tecnológicas e biológicas dos edulcorantes da classe dos polióis, pelo menos os 6 mais comuns, de uso mais comum. Outro edulcorante natural que já é consumido largamente, a gente encontra facilmente no supermercado, e a indústria também encontra para utilização na formulação de alimentos, é o chamado esteviol. E o esteviol, na verdade, ele não é uma única substância, ele é uma mistura de glicosídeos, então, substâncias que são associadas a açúcares, né, extraídos das folhas, e essa aqui é, de fato, a foto de uma folha dessa planta, chamada Stevia rebaudiana, né? Muitas pessoas chamam esse edulcorante já de Stevia, que é o nome do gênero da planta. Desculpa. Dulçor relativo à sacarose, aproximadamente 300, significa que uma mesma quantidade de estévia de sacarose, a estévia será 300 vezes mais doce, ou para obter o mesmo dulçor de uma dada quantidade de sacarose, você pode usar uma quantidade 300 vezes menor de estévia, né? Apresente, né, as informações que estão disponíveis nas pesquisas que eu fiz, em livros, em artigos, mostram que não existe indicativo de toxicidade para o esteviol, tá? Entretanto, esse edulcorante tem um gosto residual amargo que eu, particularmente, considero muito desagradável. Ainda assim, muitas pessoas preferem, porque o apelo de extraído de planta, ele é muito forte em marketing, né? As pessoas tendem a associar isso a natural e, portanto, mais saudável, e mesmo se nós sabemos que isso é relativo, que nem sempre é verdade, que é uma generalização, como todas as generalizações, né, é uma generalização boba, isso acaba ainda tendo um impacto muito grande no poder na escolha, né, no poder de decisão de compra das pessoas, tá? Então, elas ainda, apesar desse gosto residual amargo, que, na minha opinião, é muito incômodo, o stevia ainda é muito utilizado, tá bom? Na imagem aqui, a molécula que nós estamos mostrando é o rebaldiosídeo A, que é o principal componente do esteviol, né? Nós dissemos que é uma mistura de glicosídeos, então são vários, né? E eu encontrei pelo menos a estrutura do principal. Repare que nós temos aqui uma estrutura cíclica, tá? Aqui, se a gente cortar os dois açúcares, aqui nós temos 3 açúcares ligados na molécula, uma porção monossacarídeo e um disacarídeo. Quando a gente corta o açúcar fora, a gente chama essa parte que sobra de aglicona, né? Essa aqui, a glicona, é semelhante entre os glicosídeos da estévia, beleza? E o que muda são os açúcares que estão ligados, né? Dentro da mistura. Então, isso aqui é o suficiente para que essa molécula não seja digerida, absorvida pelo organismo e seja capaz de estimular as papilas gustativas, né? Tem, então, a capacidade de gerar a sensação de gosto doce. Beleza? Prosseguindo. Agora nós vamos migrar para os edulcorantes artificiais, certo? Nós falamos que temos
três grandes grupos, né, a serem considerados aí de uso bastante disseminado, que são as sulfonamidas, os derivados de peptídeo e os clorossacarídeos, que na verdade tem um membro importante lá dentro. Vamos começar com as sulfonamidas, que historicamente foram, né, pioneiras aí no uso como edulcorantes. São derivadas do ácido sulfâmico. O ácido sulfâmico é essa substância aqui, ó, S, enxofre, dupla O, OH, NH2, que na verdade existe em equilíbrio com a forma de zwitterion. Zwitterion é um íon que tem uma carga positiva e uma carga negativa dentro da mesma estrutura, tá bom? Por alguns químicos aí também chamado de sal interno, né? Isso acontece com o deslocamento desse hidrogênio da hidroxila para a amina aqui, ó, né? E aí esse oxigênio fica carregado negativamente e nós temos aqui o NH3+, né? E repare que pela seta, né, em solução, em condições padrão ambiente, essa forma aqui, zwitteriônica, carregada, né, predomina sobre a forma eletricamente neutra, tá? Bom, vocês vão notar que essa estrutura, dela derivam os exemplos que nós vamos dar aqui embaixo, tá bom? Essas substâncias derivadas do ácido sulfâmico, elas têm dulçor relativo à sacarose de 30 a 700, tá? Se eu não me engano, os mais baixinhos, o de 30, é o ciclamato. Os ciclamatos, de maneira geral, as outras duas, a sacarina e o acesulfame, têm dulçor na casa das centenas, né? Esses edulcorantes aqui, eles têm um valor histórico muito importante, principalmente a sacarina e o ciclamato, foram os primeiros que foram descobertos, estudados e autorizados, né, para uso, o que permitiu, então, que os diabéticos pudessem comer alimentos doces. Isso pode parecer um dramalhão mexicano, a maneira como a gente coloca, né? Mas imagina uma criança diabética que vai na festinha de aniversário do amiguinho e não pode comer um pedaço do bolo, né? Isso é muito triste. Para uma criança é mais triste ainda que para um adulto que já tem uma racionalidade maior, né? Então, o simples fato de permitir a formulação de alimentos com algum gosto doce para incluir os diabéticos dentro do nicho de consumo, eu acho que tem um valor muito bacana, na minha opinião, tá? Entretanto, há estudos que apontam para a possibilidade desses edulcorantes não serem tão seguros do ponto de vista toxicológico. Não é toxicidade aguda. Aguda é você consome e tem um efeito, seja positivo ou negativo, imediato, né? Não é um envenenamento imediato, é uma toxicidade crônica. Alguns estudos associam o consumo crônico desses edulcorantes à possibilidade de surgimento de alguns cânceres, principalmente hepáticos, né? Outros estudos chegam na conclusão contrária. E então, o que acontece? Acaba que nós ainda hoje, em 2021, temos dados controversos sobre a segurança desses edulcorantes. Em todo caso, apesar da importância histórica que, na minha opinião, eles têm, né, do pioneirismo e o que eles permitiram em termos de inclusão das pessoas, em melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, eles têm, de fato, um sabor residual metálico. Não é muito agradável. Também não gosto muito de consumir sacarina e ciclamato por essa razão, tá? Nós temos opções sensorialmente mais atrativas hoje em dia, mas eu acho que é importante a gente mencionar, porque o uso não foi banido, tá bom? E eles têm essa importância histórica que eu acho bacana, de estarem entre os primeiros edulcorantes descobertos e utilizados, né, com finalidade alimentícia. Passamos aqui aos derivados de peptídeo. Esses aqui tem um dulçor muito grande, tá? A gente tem aqui de 2 centenas até mais de 10 mil,
né? Dependendo de qual molécula a gente está falando. Os 3 exemplos mais comuns são o aspartame, o neotame e o alitame. E nós vamos notar que o aspartame, por exemplo, ele é a junção de uma molécula do aminoácido ácido aspartico com uma molécula de fenilalanina, então é um dipeptídeo, e ainda essa fenilalanina está metoxilada aqui na extremidade C, no carbono terminal, tá? Na extremidade C do dipeptídeo. O neotame é similar, tá bom? Nós vamos ter aqui também um aminoácido, que é aqui? É a lisina, se não me engano, com a fenilalanina, tá? E ele também é metoxilado. E o alitame, né? Também um derivado que também é um dipeptídeo. Eu não consigo identificar de cor aqui quais são os 2 aminoácidos que deram origem ao alitame, tá bom? Depois a gente confere esse dado, né? Agora, por serem dipeptídeos, é incorreto a gente falar que eles têm 0 caloria. Por outro lado, o dulçor é tão grande que a quantidade que a gente usa é muito ínfima. E por ser muito ínfima, o aporte calórico deles é praticamente 0, né? 2 coisas que a gente deve prestar atenção com os edulcorantes derivados de peptídeo, principalmente com o aspartame e o neotame, é que um dos aminoácidos que constituem é a fenilalanina, certo? E existem pessoas que têm uma doença genética, que é a fenilcetonúria, né? Essas pessoas não são capazes de metabolizar a fenilalanina, e o acúmulo desse aminoácido no organismo delas causa efeitos devastadores na saúde. Então, essas pessoas estão terminantemente proibidas de ingerir qualquer alimento que contém fenilalanina. Agora, é uma vida muito complicada, né? Porque a gente tem que saber quais proteínas contêm fenilalanina também, porque ao ser digeridas, os aminoácidos vão ser hidrolisados e liberados, né? E essas proteínas têm que ser excluídas da dieta dessas pessoas. Em todo caso, aqui a gente sabe que já que esses aminoácidos, já que esses edulcorantes têm a fenilalanina, eles serão digeridos, né, pelas enzimas digestivas e vão liberar os 2 aminoácidos depois de consumido. A fenilalanina não pode não pode surgir dentro do organismo de uma pessoa que tem fenilcetonúria. Então, fenilcetonúricos não podem consumir esses edulcorantes. Se vocês pegarem uma Coca Zero e olhar o rótulo, vocês vão ver o aviso: fenilcetonúricos, atenção, contém fenilalanina. Na verdade, não contém fenilalanina direto. Tem um desses adoçantes aí que vão provocar, uma vez ingeridos, a liberação, né, da fenilalanina no trato digestivo. Então, eles não podem ingerir nada mesmo, nem traços dessa substância, tá bom? Porque a toxicidade também é crônica, né? É o acúmulo que vai causar um problema neles. Então, qualquer quantidade ínfima vai contribuir para que, algum tempo depois, os efeitos patológicos da fenilcetonúria se manifestem. Outra coisa que causa alguma controvérsia, mas as pessoas também, os estudos, não bateram o martelo se isso representa um real perigo ou não, é o fato de que, olha só essa extremidade aqui, ó, da fenila, do aspartame e do neotame, é metilado, né? Isso também pode sofrer hidrólise aqui, liberando CH3OH e o ácido carboxílico correspondente, C-OOH, né? Essa parte aqui, CH3OH, se liberada, é o metanol. E nós sabemos que o metanol é tóxico, né? Consumo, se você beber metanol, uma quantidade grande mesmo, pode lesar o nervo óptico e deixar a pessoa cega até. Por outro lado, as quantidades extremamente ínfimas do edulcorante que são ingeridas em cada porção do alimento em que ele é usado, questiona-se se esse metanol, o organismo dá conta de metabolizá-lo e eliminá-lo até o próximo consumo. Em todo caso,
apesar da controvérsia, nós não sabemos se esse metanol faz mal ou não, os estudos ainda não são conclusivos, mas eu acho importante mencionar para vocês que essa possibilidade existe, tá? E deixa exatamente aí para nós pensarmos, né, e eventualmente contribuirmos depois nos estudos, para bater o martelo, se esse metanol liberado aí em quantidades muito ínfimas dentro do organismo é algo que o organismo dá conta de lidar ou não, se é um problema de toxicidade, tá? Ainda não se concluiu que é um problema de toxicidade. Tanto é que esses edulcorantes ainda são autorizados na maioria dos países, né? E filosofando, gente, um pouquinho, vou me permitir, eu penso o seguinte: se você vai lá nos anos 60 do século passado, nos anos 50, a expectativa de vida de uma pessoa ao nascer era de 50 anos. E o tempo passa, e hoje a expectativa de vida aqui no Brasil chega perto de 80 anos. Há países como países desenvolvidos, países nórdicos, o Japão, né, a expectativa de vida já está se aproximando dos 100. Que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que o mundo, o tempo passa no mundo, as melhorias tecnológicas em todas as áreas possíveis que vocês imaginarem, medicamento, alimento, eletrônico, automóvel, transporte, né, estão melhorando e a expectativa de vida dos indivíduos está aumentando. Isso quer dizer que eu acho que o balanço disso, não podemos esquecer que nós estamos maltratando a natureza, isso é uma coisa à parte que tem que ser seriamente olhada, mas para os indivíduos de maneira geral, a expectativa de vida está aumentando. Então, eu imagino que as soluções tecnológicas em nível de um organismo, não estou falando da ecologia, né, do ambiente, planeta Terra como um todo, mas dos organismos, eu acho que as melhorias tecnológicas têm mais benefício do que malefício, né? Já que a expectativa de vida das pessoas, no final das contas, está aumentando, né? Isso é objeto de debate. Outras pessoas vão debater o contrário com outros argumentos, e eu acho que isso é bacana. Isso não é uma verdade absoluta, isso é um ponto de vista, tá bom? Vamos voltar aqui para os edulcorantes, né? Porque a aula não é de filosofia, ela ainda é de aditivos, né? Prosseguindo aqui, clorossacarídeos, apesar do plural, o exemplo típico que nós temos aqui é a sucralose. Sucralose é um derivado sintético da própria sacarose. Observem aqui, ó, em que 3 das hidroxilas foram substituídas por cloro. O cloro, ele tem um tamanho mesmo, né, diferente da hidroxila, e uma polaridade diferente também do grupamento hidroxila, desses 2 átomos juntos aqui. Isso faz com que essa substituição aqui, dessas 3 hidroxilas na sacarose por cloro, faz com que essa molécula deixe de ser digerível. As enzimas digestivas não conseguem hidrolisar a ligação glicosídica aqui, porque a molécula não se acopla ao sítio ativo dessas enzimas, mas ela se acopla às papilas gustativas. E o acoplamento é até mais favorecido com relação à sacarose. Tanto é que o dosor relativo ultrapassa 600. Pode ir de 600 a 800. Isso depende da matriz alimentícia, né, que a gente está colocando. Sucralose é um edulcorante muito apreciado para consumo de mesa e na indústria alimentícia, tá bom? Como isso aqui é o que eu acabei de descrever para vocês, sobre o não reconhecimento pelas enzimas digestivas, mas a capacidade de se complexar as papilas gustativas. Em seguida, uma característica importante é que não existe indicativo de toxicidade a presente. Eu faço questão sempre de colocar a presente, porque semana que vem ou no mês que vem, algum novo estudo pode apontar alguma novidade, né, de que nós não estávamos cientes no momento dessa aula. E aí a gente está aberto para incorporar o avanço da ciência aqui dentro dessas informações, tá?
Eu acho que todo mundo teve a experiência com sucralose e não tem gosto residual amargo, nem tem gosto residual metálico, nem tem, né, aqueles problemas todos que as sulfonamidas têm, que os polióis têm, né? E a estabilidade térmica e de pH, ou seja, se o pH do alimento mudar e a temperatura a que ele for submetido também necessitar ser alterada por algum processamento ou condição de estocagem, a sucralose mantém-se estável. A molécula é estável e sua propriedade edulcorante, sua intensidade, seu dulçor relativo se mantém estável. Isso faz com que ela seja bastante queridinha na indústria de alimentos, largamente utilizada, né? Principalmente em formulações de bolos e biscoitos que precisam ser assados, né? Por causa da estabilidade térmica. Sucralose costuma ser um edulcorante de primeira escolha, tá bom? Vamos, nesse quadro aqui, sintetizar, então, algumas características da estévia e desses edulcorantes artificiais, tá? Ó, os que têm mais problemas de gosto residual é o esteviol e a sacarina, tá bom? Os demais tem pouco ou nada de gosto residual. Vocês estão vendo aqui que a intensidade, o dulçor relativo é muito grande, certo? De modo que as quantidades que nós utilizamos para atingir o fim tecnológico, que é adoçar, é ínfima, pouquíssimos miligramas por quilo do alimento, né? E aqui chegou, ó, na ingestão diária admissível. Esse valor aqui está dado em miligrama por quilo de peso de massa corporal, né? Então, se uma pessoa... Então, por exemplo, esteviol, o valor aqui é 4 miligramas por quilo de massa corporal. Quer dizer, então, que uma pessoa de 70 quilos, ela pode consumir até 280 miligramas por dia do estévia, que é uma quantidade muito superior ao que se utiliza para adoçar uma porção de alimento, tá? Vocês vão ver, se vocês forem olhar rótulo, tá bom? As concentrações giram em torno de 5 a 15 miligramas por 100 gramas, esses edulcorantes de alta potência aí, tá? Então, se você pega o acesulfame, 15 miligramas por quilo de massa corporal. Uma pessoa que tem 70 quilos vai poder comer, sei lá, quanto que dá essa conta? 1.050 miligramas, dá mais de 1 grama por quilo, né? De massa corporal. Realmente a pessoa tem que consumir, sei lá, quantos litros, centenas de litros de café adoçado com acesulfame K para poder chegar a essa quantidade. Significa, então, tudo isso para dizer para vocês que são aditivos, apesar de necessitar desse controle, eu acho bacana que haja controle, as coisas não podem ser descontroladas, né? São seguros nas concentrações que nós ingerimos usualmente, tá bom? Fica essa mensagem aí para vocês. Uma coisa também interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, olha. Esse gráfico, talvez vocês tenham alguma familiaridade com esse tipo de gráfico lá na análise sensorial, tá? Isso aqui nós estamos comparando soluções aquosas de alguns edulcorantes com concentrações pré-calculadas para terem o mesmo dulçor, correto? Então, aqui, ó, essa curva se refere à sacarose mesmo, ao açúcar comum, tá? Então, a gente fez uma solução de sacarose, que tem uma determinada concentração, e com essa concentração ela tem um dulçor máximo, tá? E, em seguida, a gente vai... Deixa eu pegar essa aqui que está mais fácil da gente visualizar, ó. A gente vai fazer uma solução de neotame. Vamos voltar um slide aqui. Tá, o neotame é, em média, aqui, 10.000 vezes mais doce que a sacarose. Então, se a gente obteve uma solução de igual intensidade de gosto doce, quer dizer, então, que a concentração foi 10.000 vezes menor, tá bom? As concentrações dos edulcorantes foram ajustadas
com relação ao doçor, para obter o mesmo doçor. O que a gente observa aqui? Isso aqui é o chamado perfil temporal de intensidade, né? A intensidade máxima do gosto, ela é percebida na boca em momentos diferentes. Essa é outra diferença que os edulcorantes têm entre si. Repare que o pico de intensidade da sacarina e do acesulfame K acontece relativamente rápido. A poucos segundos depois de ser colocado na boca, a gente tem um pico máximo. E depois essa intensidade também decresce de maneira bem acentuada, né? O que sobra aqui, quando ela decresce, é o gosto residual, se houver, né? Alguns têm um gosto residual amargo, outros com aquela sensação metálica, tá bom? Aí se você pega outro lá, o próprio Neotame, que nós vimos aqui, vocês veem que ele tem um perfil temporal diferente. Quer dizer que a intensidade máxima do gosto doce nós vamos sentir lá para uns quase 30 segundos depois dele ser colocado na boca, né? E aí a taxa com que essa sensação decresce também é um pouco menor do que nos dois mais rápidos aqui, no acesulfame e na sacarina. Enfim, analisem o gráfico e percebam que os edulcorantes, não só eles têm intensidades diferentes, tá? Mas eles também têm um pico de percepção temporal do gosto doce em momentos diferentes, e a taxa com que esse gosto, essa percepção decai também é diferente. Isso, pessoal, faz com que, por vezes, não raro, podem olhar os rótulos dos alimentos, nós não utilizamos um só edulcorante. Talvez eu quero utilizar, por exemplo, acesulfame K, para a gente ter uma percepção de gosto bastante rápida. Observe que a intensidade aqui é obtida rapidão, né, mas ela decai. Eu posso misturar com Neotame, que vai aumentando aos pouquinhos, e a intensidade do gosto doce é sentida ao seu máximo um pouco mais tarde, né? Então, essa mistura vai acabar tendo um perfil característico, né, de tempo e intensidade. Como eles têm intensidades, perfis temporais e gostos residuais diferentes, nós utilizamos com muita frequência blendas, misturas de edulcorantes, não é um só nas formulações. E aí vale vocês observarem os rótulos e se fazer a pergunta, por que nunca é um só, sabe? Isso vale para qualquer outro tipo de aditivo, tá? A gente utiliza blenda não é pelo simples prazer de variar a fórmula, não. São fabricados protótipos durante o desenvolvimento, com diferentes combinações, com um só, com combinações de 2 a 2, de 3 a 3, todos são testados, e vai ser escolhida aquela blenda que sensorialmente tem o melhor desempenho, em um teste sensorial real, com consumidores potenciais, né? É daqui que surge a palavra adoçante. Apesar de que adoçante e edulcorante, por muitas pessoas, são utilizados como sinônimos, na verdade, o adoçante, né, ele pode ser constituído de um ou de uma mistura de edulcorantes, que são utilizados para fim de formulação, tá bom? E a razão é essa. A razão de se utilizar blendas é porque o perfil de intensidade temporal deles é diferente, né? A intensidade máxima, né, e o decréscimo dessa sensação mudam, né, de um edulcorante para outro, beleza? Material bacana para a gente eventualmente discutir depois na aula síncrona, né? Por fim, eu gostaria de mencionar aqui 4 edulcorantes que eu coloquei entre aspas aqui como sendo emergentes, porque é emergente no sentido de que o uso ainda é menos disseminado que os clássicos que nós descrevemos antes, mas que não é tão emergente assim do ponto de vista histórico. Em alguns lugares eles já são usados há 1 ou 2 décadas, né? E, em todo caso, são moléculas que vocês podem com que vocês podem se deparar no trabalho depois, e eu acho importante que vocês tenham conhecimento da existência,
para depois procurar informação a respeito, né? Na nossa legislação ainda nem existe nada a respeito sobre elas, tá? O primeiro edulcorante aqui, ó, é a neosperidina dihidrochalcona. Que nome difícil, né? Também é representado pelas iniciais aqui de neosperidina dihidrochalcona, NHDC. Ele é o INS 959, esse aqui é o único desses que eu vou listar que já está devidamente estudado, apesar de pouco utilizado aqui no Brasil. Somente no final do ano passado, realmente bateram o martelo que ele tem status GRAS, né, que significam que geralmente seguro, né, para o consumo, pela sigla em inglês. O do SOR relativo pode ir de 340 a 1.800, mas, professor, é muito grande o intervalo aí. Afinal de contas, é quanto? É 300, 400, 1.000, 1.200? É porque o do SOR relativo é dependente do pH nessa molécula, tá bom? Do pH do produto, né? Então, eu não achei a informação específica, mas dependendo do pH, ele pode atingir um do SOR relativo de 1.800, mas em outros ele pode atingir pH de 400, 500 apenas. Raramente, a informação que eu consegui achar é que raramente ele é utilizado sozinho, mas que ele potencializa as sulfonamidas, né, o acesulfame, o ciclamato, a sacarina e os derivados de peptídeo, o neotâmio, o alitâmio, o aspartame, de modo que você consegue utilizar uma concentração muito menor do aspartame com uma concentração pequenininha de NHDC e obtém um poder, um dulçor relativo maior do que essas duas quantidades utilizadas isoladamente, né? Então, eles têm um efeito de potencializar um ao outro, né? E, por essa razão, ele vai ser encontrado com frequência em blendas com esses outros peptídeos aí. Com esses outros edulcorantes aí, alguns deles derivados de peptídeos, tá bom? Glicirrizina, em alguns países já é autorizado, aqui no Brasil, ao meu conhecimento, não, tá? É extraído das raízes de uma planta que chama Glycyrrhiza glabra, né, com um dulçor relativo de algumas dezenas, tá? E é um pouco controverso, porque tem estudos que associam a glicirrizina, é claro que é o consumo exagerado, né, não é doses cabalares, não são doses tecnologicamente utilizadas em formulação, mas que podem causar em algumas pessoas arritmias cardíacas e desbalanço eletrolítico. Significa que as pessoas podem excretar mais sódio, mais potássio do que o normal, né, e acabar tendo algum desbalanço desses íons no organismo. Então, a se acompanhar se a glicirrizina vai se revelar mais uma opção no cardápio de edulcorantes para a gente, ou se não, se vai ter sido um teste que vai se revelar como sendo mais problemático do que útil, né? Há outros dois que, na verdade, são proteínas, certo? Extraídas também de plantas e que são utilizados como edulcorantes. Um deles é a talmatina, são extraídos desses frutinhos aqui, triangulares, né, engraçadinhos, de uma planta que se chama Thalmatococcus danieli. Na realidade, é a mistura de duas proteínas, essas duas proteínas foram chamadas de talmatina 1 e 2, respectivamente. Essas duas proteínas, a mistura, né, ela constitui o aditivo já aprovado, INS 957. Aqui nós temos a estrutura molecular do esqueleto da talmatina 1. Ela está disponibilizada no Protein Data Bank, onde a gente tem estruturas cristalográficas das proteínas com esse código aqui, tá bom? Foi cristalizada e foi assim que se descobriu qual é a estrutura tridimensional da proteína, né? Esse banco de dados tem isso, tá? Para inúmeras proteínas. Do SOR relativo 2.000, isso é excelente, quer dizer que então você gasta 2.000 vezes menos talmatina que sacarose para obter o mesmo do SOR, né? Sem relato de toxicidade ao consumo, apesar de que o pó, eu li isso em algum lugar há algum tempo,
que nas fábricas, né, de Taumatina, as pessoas estavam tendo alergias. E aí eles se perguntaram se era a taumatina em si que era o alérgeno, mas era uma alergia do tipo rinite, sabe? Era o pozinho que era o fato de ser um pó que era o alérgeno. Então, depois disso, ela passou a ser vendida em solução, ao invés de ser uns potes ou sacos com pó, e aí observou-se que essas alergias desapareceram. Então, não é fisiologicamente desencadeada pela taumatina em si, né? É pelo pó, como qualquer pó, poeira, pó de café, provocaria nessas pessoas. É um edulcorante a ser também observado de perto por vocês, porque o uso é relativamente novo, né? O poder edulcorante é bom, o fato de não ter toxicidade ainda associada, nenhum estudo associou, é outro ponto positivo, né? E é algo que nós devemos conhecer. Por último aqui, eu trouxe mais a título de curiosidade, é a miraculina, é uma glicoproteína extraída de frutos dessa planta aqui, Syncephalum dulcificum. Esses nomes latinos são realmente um desafio linguístico, né? Um trava-língua. Aqui eu consegui achar essa imagem dessas fotos, dessas frutinhas aqui, tá? O legal é que a miraculina, até esse nome deriva de milagre, né? É que ela não é doce em si, mas quando ela é misturada com algo ácido, ela faz aquele gosto ácido ser percebido como doce. Ou seja, se você mistura o caldinho da miraculina no limão, o limão fica doce. E, de acordo com as informações que eu obtive aqui nos estudos, essa modificação da percepção do ácido para doce, ela dura até meia hora depois do consumo da fruta, né? Então, esse efeito não deixa de ser curioso, por isso eles associaram, alguns países chamam de a fruta do milagre mesmo, tá? Essa frutinha aí. E é algo que a indústria de alimentos pode explorar, né? Quem sabe a gente consegue, então, adoçar especificamente limonadas e suco de laranjas com a miraculina, né? Que não é doce, mas vai mudar a percepção do ácido para doce. Uma pergunta que me resta é qual que é o mecanismo fisiológico pelo qual isso acontece, né? Talvez ele já seja conhecido, mas eu ainda não achei. Mas confesso também que não tentei me aprofundar muito a respeito. É isso, pessoal. A gente trouxe, então, aqui um pouquinho sobre os edulcorantes para vocês, né? Vocês viram vários exemplos com suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades de uso. E, para finalizar, eu fiz uma colagem aqui de uma marca famosa, o Zero Cal, de edulcorante de mesa, né? O próprio para consumo direto em casa. Esse não é o material vendido para ser aditivo, né? Já é soluções aquosas dos edulcorantes. E aí tem para todos os gostos, ó. Você tem aqui o mais clássico, que é uma mistura de ciclamato com sacarina, tem o aspartame, tem sucralose, tem stevia, e tem o mais novo que eles lançaram, é o eritritol, tá bom? Então tem todas as classes representadas aqui, para todos os gostos, literalmente, né? Quem prefere uma intensidade maior ou menor, quem está afim de encarar um gosto residual de tal tipo ou de tal tipo, né? As preferências mudam de uma pessoa para outra, e essa empresa, percebendo isso, lançou para como edulcorante de mesa todos esses aí, tá joia? É isso sobre edulcorantes. Peço perdão, porque acaba ficando um pouquinho longo a aula, né? A gente fala um pouquinho demais. E eu espero que ela tenha sido útil para vocês, que vocês consigam tirar algum proveito. Se houver algo para a gente discutir, a gente o faz na aula síncrona da semana, tá joia? Muito obrigado, viu? Um abraço grande.